E aí, tudo bom? Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre do seu Marcos Cardoso. Marcos, que é tecnólogo em gestão pública, bacharel em direito e atualmente está como vereador da cidade de Jordânia. É Isso isso, aí. Marcos? Boa noite, pessoal. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Prazer estar aqui com você. Show de bola. Hoje aqui nós vamos estar trocando aqui experiência, tendo um bate-papo. Marcos, que é um cara muito conhecedor, eu falo que ele tem um estilo de mestre. Toda vez que eu sento para conversar com ele, eu sempre aprendo e aprendo muito. E normalmente nessas conversas não dá vontade de parar, né? De tanto conhecimento, de tanta pedra preciosa que sai. Então vale muito a pena esse é o momento aqui que eu vou buscar extrair através de perguntas o máximo, né, para estar contribuindo com a minha vida e com a sua também que está aí do outro lado. Beleza, Marcos? Tranquilo. Eu me sinto lisonjeado aí com esse conhecedor. Eu acho que não é para tanto assim. É um privilégio para mim conversar com você, Guilherme. Sempre que a gente senta para conversar, uma conversa curta, acaba sendo uma conversa bem prolongada. Vamos bater um papo, né? Show de bola. Marquinhos, é o seguinte, né? Você que atualmente aí tem essas formações, né? Chegou ao cargo aí atualmente de vereador e eu quero que você conte um pouco da sua trajetória, né? Como que você chegou até no momento atual? Se foi algo já planejado há anos e como que você enxerga a vida, né? Como que você tem percebido a vida e aquilo que rege? Guilherme, uma coisa que eu sempre falo é que eu consegui enxergar na educação uma porta de saída. A vida nem sempre foi fácil. A gente ralou pra caramba para poder estudar, teve que abrir mão de estar se divertindo na maioria das vezes para poder estar se dedicando aos estudos. E uma coisa que a gente aprende desde cedo, que para quem não é aquisitivamente bem financeiro, as coisas não fluem da mesma forma que flui para quem tem poderes aquisitivos. Sim. Então você tem que abrir mão, às vezes, de estar sentado em um banco de praça, batendo papo com um colega seu, para estar sentado lá na sua mesa, dentro do seu quarto, lá estudando até mais tarde, para de alguma forma estar extraindo conhecimento. Sim. Eu consegui enxergar, como eu falei antes, na educação, uma oportunidade de mudar de vida. Sempre fui evangélico, sempre procurei estudar a Bíblia, e uma coisa que eu aprendi desde cedo, lendo o livro dos Provérbios, é que Salomão, como você bem sabe, foi o homem mais sábio que essa humanidade já teve. Ele afirmou que o conhecimento e a sabedoria são mais preciosos do que os puros rubis. Sim. Tendo ali na palavra de Deus como meu manual de prática de vida, eu entendi que a porta de entrada para uma vida de sucesso é buscar sempre conhecimento. Logicamente, quando você fala aí de sabedoria, eu me lembro de uma máxima filosófica de Sócrates, quando a gente até discutiu isso ontem, Sim, sim. quando os sofistas questionaram e afirmaram: oh, Sócrates é o homem mais sábio da Grécia. E como que a gente faz para saber, para ser tão sábio assim como o Senhor? E Sócrates sempre sorria e afirmava: conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses. E foi baseado nisso aí que eu quis criar o meu ideal de vida. Show. Show, show, show. Ô, Marcos, e você sempre almejou fazer bacharel em direito? Foi algo que você sempre teve como objetivo? E se não, a partir de quando que veio esse desejo? Ô Gui, se você me perguntasse quando eu tinha 5 anos de idade o que eu queria fazer da vida, eu iria te responder que era direito. Oh, show. Obviamente, dado ao quadro que a gente vivia, era uma realidade longe da minha, né? Sim, Mas sim. nunca deixei de sonhar. É tanto que quando eu quis fazer uma faculdade, eu comecei estudando história, estudei história até mais ou menos na metade do curso, e mudei para a gestão pública, porque a matéria de gestão pública tinha tudo a ver com direito. Hum, E eu quis fazer essa faculdade e acabei me apaixonando ainda mais pelo direito.
terminei a faculdade de gestão pública, fui para Teoflotone, porque em Jordânia não tinha. Sim. A cidade que me proporcionou estudar foi Teoflotone, e lá consegui graduar em Direito. Show. E agora que você está, né, atual vereador, foi algo também que você sempre teve como objetivo? E como que isso fluiu até chegar ao ponto atual? Na realidade, eu costumo dizer que quem gosta do direito gosta da política. Uma coisa puxa a outra, não tem como. Sim. Tem uma máxima que diz que quem não gosta de política vai ser governado por aqueles que gostam. Show. Entendendo isso, eu ainda acrescentei. E o problema é que nem sempre aqueles que gostam fazem e praticam de acordo com as suas necessidades ou com o seu entendimento. Eu quis, de alguma forma, tentar contribuir com a minha cidade, me candidatando a vereador, e graças a Deus logrei êxito. Na primeira candidatura, consegui me eleger vereador. Show. E quais foram, assim, os pontos principais, Marcos, que você considera que te fez chegar até aqui, até esse estado atual? Qual foi, assim, os pontos cruciais? Explico melhor, em que sentido? Imagina que nessa caminhada, com certeza, igual você compartilhou aí, que não foi fácil. Sim. Né? Teve muitos desafios. Né? Eu acredito que a gente passa por fases na vida que dá vontade da gente desistir. Muitas né? vezes. Desistir, vem aquela, às vezes bate a dúvida. E o que te segurou? Né? O que foi que te sustentou para que você conseguisse chegar até aqui, mesmo às vezes coisas ou situações, né, dizendo não? Cara, eu costumo dizer que Deus é a minha base. Show. Eu acredito que Deus fala de maneiras diversas. Sim. Logicamente, nós discutíamos há alguns dias sobre o estereótipo que é criado sobre Deus. Sim. E Deus não cabe em um estereótipo, né? Porque Deus é Deus para você, talvez não da mesma forma que é para mim. Sim. Eu costumo dizer que se você está triste, Deus para você é alegria. Se eu estou doente, Deus para mim é saúde. Show. Se eu já perdi a esperança, Deus para mim é esperança. Sim. E eu acredito que Deus fala de várias formas diferentes. E desde muito cedo Deus já havia colocado no meu coração esse desejo, esse sonho de querer estudar o direito. E como eu disse antes, a situação nem sempre foi favorável. Mas, apegado em uma promessa de Deus para a minha vida, eu busquei de alguma forma concretizar, realizar esse sonho. Logicamente, quando você está na caminhada, você se depara com situações em que pensa em retroagir. Sim. E pensa em retroagir. E, obviamente, quando você chega no final, você entende que esse processo da caminhada foi até mais importante do que o resultado que você conseguiu alcançar. Nesse percurso aí, Guilherme, houve diversas vezes que eu quis parar. Sim. Mas quem tem o seu coração, quem tem a sua esperança, a sua expectativa pautada em Deus, você acha renovo espiritual, você acha forças para poder, de alguma forma, prosseguir na caminhada. Eu acho que o meu objetivo maior, a minha força veio de Deus. Show. E, em segundo lugar, da minha esposa, que sempre me incentivou, da minha família. Eu acho que a minha família viu um potencial em mim que eu nem via. E eles sempre incentivavam, de todas as formas que você pode imaginar, até a gente conseguir concluir. Show de bola. E hoje, né, nessa caminhada aí dentro da política, como vereador, o que você espera realizar? Cara, falar de realização dentro da política como vereador, você sabe, a gente conversa muito, as pessoas têm uma visão do vereador que é uma visão um pouco deturpada. Sim. Eu faço sempre questão de estar frisando quais são as minhas funções típicas e atípicas como vereador. As funções típicas é a de legislar, criar as leis, as normas do município e fiscalizar as ações do executivo. Sim. Dentro desse contexto, a gente depara com situações diversas, onde você tem que praticar também as suas funções atípicas, de criar aquela ponte, aquele elo, aquele nexo entre o povo e o executivo. Show. As experiências na prática, elas ultrapassam as expectativas que você tem. É como se eu começasse a ter uma visão objetiva
e subjetiva do que é ser vereador. O vereador tem dados momentos que você é apenas aquele cara que senta no seu gabinete para bater um papo com alguém que chega lá desesperado e às vezes o problema está tão grande na frente dele que uma conversa ali acaba resolvendo a situação. Outrora você é também aquele cara que tem que ir para cima da máquina pública, bater de frente, peitar, dar a cara mesmo para bater, para questionar. Isso agrada algumas pessoas e desagrada outras, principalmente as pessoas que são questionadas. Sim. Ninguém gosta de ser questionado, ninguém gosta que alguém bata de frente com si. Mas a visão que eu tenho hoje do vereador, principalmente a do vereador de município pequeno como o meu, é que um vereador acaba sendo um faz-tudo. Sim, sim. Não dá para ficar só nas suas funções típicas de legislador, não. Show, show. Ô Marcos, e mudando um pouco de foco aí, a pergunta, voltando um pouco, eu gosto muito de falar sobre Deus, né, religião, sim, são assuntos assim que eu gosto demais. E atualmente, como você enxerga a religião? Não Deus, né? A religião em si. Qual que é o seu pensamento, a sua percepção quando a gente fala sobre religião? Guilherme, na realidade, o próprio Jesus, em algumas passagens bíblicas dá para extrair isso, o próprio Jesus já tentou desmistificar isso. Porque o evangelho não é religião. Show. O evangelho, ele tem uma função completamente diferente da religião. A religião, ela aprisiona, ela te prende a certos dogmas. Em contrapartida, o evangelho traz libertação. Tem uma passagem bíblica que talvez ilustraria bem isso que a gente está falando. Quando Jesus chega à beira de um certo poço, e ele inicia um diálogo com uma mulher samaritana, e ela, espantada, fala, mas os judeus não se comunicam com os samaritanos. São povos brigados, são povos que têm ali uma rixa entre eles. E depois, não quero entrar aqui nas minúcias do texto, mas quando Jesus encerra aquele diálogo com a mulher, ela vira para ele e fala, Senhor, vejo que de fato és profeta. É como se ela falasse, vejo que de fato és homem de Deus. Me explica aí, quem é que está certo? São os judeus ou são os samaritanos? Trocando em miúdos aqui, Jesus dá para ela uma resposta que preenche essa lacuna que a gente tem sobre a religião. Jesus vira para ela e fala, mulher, o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Mas uma vez trocando em miúdos isso, Jesus está pouco se importando com a religião que você diz praticar. O que chama a atenção de Cristo, o que chama a atenção de Jesus, é que você o adore em espírito e em verdade. Independente da placa denominacional que você faz parte. Show. Independente da igreja que você congrega, seja ela A, B ou C. O que interessa para Cristo é que a adoração que está fluindo do seu coração seja uma adoração sincera. Jesus não está falando assim, olha, a igreja que chama a minha atenção é a igreja X, a igreja Y, a igreja Z. Não. Deus está olhando para nós e analisando quem de fato está sendo sincero. Quem de fato está prestando um tributo, um culto, uma homenagem sincera a Deus que flui direto do coração. Tem até uma passagem que fala, né, que Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Isso. Né? Então, assim, isso é muito forte, Marcos, essa passagem, porque, olha só, Deus está em busca, cara. Ou seja, é como se ele tivesse, né? Ele vai atrás da pessoa que busca sinceramente, sim, que adora sinceramente. Né? Então, tem uma parábola também que eu acho muito, muito forte. Diz que um dia, tá lá, chega um fariseu. O fariseu tá lá. Pois é, Deus, que eu dou dízimo, que eu oro, que eu faço isso, faço aquilo e tal. Cumpro a lei. Né? Que eu cumpro a lei, que eu não sou igual aquele publicano que tá ali e tal. Aí você não tá lá, o publicano, coitado. Oh, Deus, tenha misericórdia de mim, pai, eu sou um pecador demais. Eu sou todo errado, que eu faço isso de errado e tal. E aí Jesus fala que desse fariseu, que aos olhos humanos era correto, fazia tudo mediante a religião, né? Deus não recebeu a oração dele. Mas que aquele lá, pecador, mas que estava arrependido, estava sendo sincero, foi a oração que subiu aos céus. Né? Que é confirmando isso aí que você está falando. Gui, a gente lê na Bíblia
de diversas formas diferentes, porque é apenas questão de semântica, Sim, sim, sim. mas a finalidade é a mesma. E Jesus, ele foi preparar um lugar para as pessoas perfeitas. Mas a mesma Bíblia que fala que Jesus foi preparar um lugar para os santos, é a mesma Bíblia que diz que quando Deus olha do céu para a terra, ele não enxerga um justo sequer. Aí você fica nesse paradigma aí, mas peraí. Como é que é esse negócio Ele agora? foi preparar um lugar para pessoas perfeitas. Mas Deus olha do céu para a terra e não enxerga um único ser perfeito. Sim, Você fala, meu Deus, estamos todo mundo perdido. Vai todo mundo para o inferno. sim. Mas quando você começa a analisar as cartas paulinas, Guilherme, Paulo, ele nos leva a entender que a perfeição do ser humano não está no estado em si, está na busca por ela. Show. Todas as vezes que eu procuro consertar, endireitar a minha vida, um pouquinho que seja, Sim. isso para Deus é perfeição. Porque Deus conhece o estado do coração de cada um. A própria Bíblia fala que o coração do ser humano, ele é totalmente inclinado para as coisas ruins. Sim. Ninguém é vocacionado a fazer as coisas boas. Show. A gente tem uma queda grande, uma inclinação enorme para fazer aquilo que é ruim. Sim, sim. E quando a gente entende o que Paulo quis dizer com isso, nós percebemos que nós precisamos buscar cada dia endireitar as nossas condutas. Sim. Cada dia buscar endireitar até os nossos pensamentos, procurar ter pensamentos corretos, pensamentos positivos, voltados para coisas santas e não para coisas pecaminosas. Sim, sim. Por quê? Por estado de perfeição, jamais ninguém vai conseguir ser perfeito. Sim. É impossível alguém conseguir ser perfeito. Show. E hoje, Marquinhos, quem é Deus para você? Cara, pergunta complicada. Você prometeu que ia ser perguntas fáceis, né? Mas vamos lá. Quando a gente começa a conversar sobre Deus, logicamente, vem um estereótipo, uma caricatura de Deus para nós. Sim. A gente tem aquela visão, é como se Deus fosse um velhinho de barba branca, de roupa branca, com um cajado na mão, sentado num trono. E como eu falei aqui no início, Deus não é esse estereótipo. Tem um diálogo de Deus com Moisés, ainda lá no chamado de Deus com Moisés, quando Deus orienta que Moisés volte ao Egito para libertar o povo, que depois daquela conversa, Moisés vira para Deus e fala assim, mas peraí, não vai embora agora não. E quando me perguntarem quem é que me enviou, eu vou falar quem me fala aí seu nome, a sua origem, a sua descendência, para eu poder usar como referência, olha, o fulano de tal me enviou. Sim. Deus dá uma resposta magnífica. Deus fala para ele, ó, só fala que o eu sou te enviou. Ou seja, Deus está falando, eu sou o que sou. Guilherme, Deus é saúde para quem está doente, Deus é força para quem está fraco, Deus foi um ar-condicionado lá no deserto para o povo que estava no calor escaldante, e ao mesmo tempo Deus era a chama de fogo que aquecia o povo quando a noite chegava e o frio apertava. Sim. Deus foi diversas coisas diferentes ao mesmo tempo. Ou seja, eu entendo que Deus é a nossa necessidade, desde que buscamos por Ele. Eu não tenho esse estereótipo de que Deus é X, não. Sim. Deus é para nós aquilo que nós precisamos que Ele seja. Show. Se você tiver fome, Deus é alimento para a sua alma. Ou seja, o próprio Jesus falou, eu sou o pão da vida. Outrora Ele era o caminho para quem estava perdido, eu sou o caminho, a verdade. Ou seja, para quem está preso à mentira, Ele é a verdade. Ele é a vida para quem morreu. Então, tentar colocar Deus em uma caixinha é impossível. É impossível. Porque não dá para mensurar a grandeza dele. Isso é um fato. Nós não vamos conseguir mensurar a grandeza de Deus. Eu vou sempre acreditar que Deus é o que é. Ou seja, Ele é a nossa necessidade. É forte. E o ser humano, ele tende a limitar Deus. A limitar, né? A criar um padrão. Eu lembro que estava assistindo um filme que retrata um pouco a história de Jesus e o quanto que quando Jesus estava aqui na Terra, os doutores não conseguiram digerir porque eles tinham uma ideia do que era Deus. Sim. Né? Uma ideia de como o próximo Messias, enfim, iria agir. Quando
aquilo que eles tinham predeterminado aqui era diferente daquilo que estava acontecendo aqui, eles não conseguiram conceber Jesus e aceitar Jesus como Cristo. Começou a ver ele simplesmente como mais um profeta, né? E quando as pessoas começam a acreditar que estão entendendo, aí Deus vai e buga a mente dele e volta. Ao mesmo tempo que Jesus afirmou que João Batista foi o maior homem nascido de mulher, aí de repente Jesus fala assim, mas aquele que se tornar menor será ainda maior que João Batista. Mas peraí, se ele é o maior homem nascido de mulher, e como que eu vou ter que me tornar o menor para ser maior? Essa lógica não bate. A lógica de Deus não é a mesma lógica humana. As teorias usadas por Deus não são as mesmas teorias usadas pelos seres humanos. Até porque nós, por mais que nós possamos conjecturar de formas diferentes, nós não temos uma verdade absoluta, Guilherme. Sim. Nós não temos. A única verdade absoluta que o ser humano tem é que Deus é Deus, sendo ele da forma que nós colocamos aqui. Ou seja, ele é o que é. Sim. Nós temos essa verdade, que Deus é o Todo-Poderoso, que ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Essa é a única verdade que nós temos. As outras são pseudo-verdades. Sim. São pseudo-verdades. São sofismas, né? Como os gregos costumavam colocar. Ou seja, nós começamos a criar teorias para, de alguma forma, defender o nosso entendimento, mas teorias, na maioria das vezes, simplesmente para, de alguma forma, adequar o que eu penso. Sim. Aquela história que se eu escrever o número 6 aqui para mim e ficar olhando para ele, eu vou sempre enxergar o 6, mas aí do seu Paulo, você enxerga o quê? Eu estou enxergando 9. Você entende? Você está errado? Não, porque... Mas eu estou errado? Também não. A única diferença é que eu não estou no seu lugar. Sim. Da mesma forma, você também não está no meu. Sim. Ou seja, não é uma verdade absoluta eu afirmar que isso aqui é um 6, porque no seu polo, na sua posição, isso é um 9. Sim. Isso é um 9. Hoje a única certeza de que nós temos é sobre Deus. Sócrates, quando questionava, eu gosto bastante de filosofia, inclusive converso muito com seu pai sobre isso, às vezes quando a gente tem a oportunidade, depois de reafirmarem diversas vezes que ele era o homem mais sábio, ele fala uma frase que é magnífica. Eu só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca acima daqueles que pensam que sabem alguma coisa. Nossa, é forte. Essa é forte. É forte. E assim, qual foi, Marcos, a sua maior experiência até então com Deus? Aquilo que dentro do seu coração te faz ter uma certeza de que ele de fato existe. Cara, a maior experiência com Deus, você não vai conseguir ter ela nos dias bons. Sim. Essa experiência você não vai conseguir vivenciar no seu auge, sim, colocando dessa forma. A sua maior experiência com Deus é quando você se coloca na total dependência de Deus. Eu acho que... Eu vou contar um pequeno episódio aqui. Eu acho que no período que eu morei em Teoflotone, obviamente, quando você sai da sua casa, depois de casado, com uma filha para criar, com uma esposa, com um casamento... Você lembra, na época, a gente conversou bastante sobre isso. Eu acho que foi o maior desafio que eu já enfrentei até hoje. Na metade do curso, quando estava com mais ou menos 2 anos e meio, que as coisas começaram a ficar complicadas mesmo, que eu vi que todas as portas tinham se fechado e que não tinha mais... eu não via solução, não via a chamada luz no fim do túnel para tentar reverter aquela história. Sim. Eu disse para você aqui no início que Deus fala de todas as formas. E quando eu estava tomando banho já para ir lá na faculdade, trancar a faculdade e falar esse sonho não tem condições de ser realizado, eu acho que isso é impossível para mim, eu acho que eu estou vivendo uma promessa que não tem como se concretizar. Eu saí de casa, alguém falou que queria conversar comigo, uma pessoa que não me conhecia, não conhecia a minha história, não sabia de onde eu vinha, não sabia o que eu estava vivendo. Eu me lembro que quando eu bati no portão da casa dela, ela estava com o celular no ouvido. Aí eu bati no portão, falei, a senhora queria conversar comigo? Ela baixou o telefone e falou, olha rapaz, eu não sei a sua história, mas a coisa que eu tenho certeza que o Deus que te trouxe para cá cuida da sua vida aqui.
Da mesma forma que ele cuida da sua família lá na sua cidade, que ele cuida dos seus, que ele cuida da sua casa, da mesma forma que ele zela pela sua família lá, ele zela por você aqui nesse lugar. Você não tem que retroagir, não. Só seguir em frente. Você é forte. Guilherme, ela falou isso para mim, fechou o portão e eu fiquei feito um bobalhão, feito um paspalho na porta da casa dela lá. Porque você, quando abre a Bíblia e lê, você acredita que Deus falou através da boca de uma jumenta com Balaão. Quando você abre a Bíblia e lê, você acredita que Deus ressuscitou, que Jesus ressuscitou um morto que tinha 4 dias. Você vai ler a Bíblia e você acredita que um homem foi engolido por um peixe, que passou 3 dias lá na profundeza do abismo, lá do oceano, e que depois esse homem foi vomitado na praia, e que esse homem sobreviveu, e que ele passou alguns dias pregando o Evangelho. Mas você não acredita que Deus pode falar com você. Aí quando fala, você se surpreende. Você se surpreende. No domingo passado, no culto, eu vi a preletora falando de algo que eu já havia ouvido antes, que nós queremos viver a promessa. Mas viver a promessa é algo complicado. O que nós precisamos viver mesmo é o propósito. Porque nem sempre a promessa vai sair do campo subjetivo. Você fala assim, olha, Deus tem uma promessa para a sua vida, porém, você olha para os 4 cantos, aí você não vê possibilidade daquilo se concretizar. Sim. Aí você fica naquela expectativa de que aquela promessa vai acontecer, mas só na esperança da promessa. Eu acho que a minha maior, eu acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que a forma que eu melhor explicaria a minha maior experiência com Deus foi quando eu deixei de viver a promessa para viver o propósito. Forte. E eu percebi que na total dependência de Deus, Ele não deixou faltar nada para mim e nem para minha família. Nossa, forte. O Marcos, e englobando tudo isso também, porque a Bíblia fala que Deus é Pai. Sim. É Pai que nos ama, né? Uhum. E nos dias de hoje, eu falo que está muito difícil ver pessoas que são pais. Tem nome de pai, mas não tem atitude e comportamento de pai. Sim. Nem para dar limite e nem para dar amor, né? Como que você vê que é o comportamento ideal que os pais devem ter com os filhos hoje? Tanto na questão de dar amor, mas como também na questão de dar limite. Como que você acha que o pai deve lidar com os filhos hoje em dia? Guilherme, eu trabalhei 5 anos e alguma coisa no Conselho Tutelar. Sim. E eu tive a oportunidade de vivenciar dezenas de situações diferentes. Experiências com dezenas e dezenas de pais. E na maioria das vezes que a gente percebia que aquela família fracassou, é quando os pais eles deixavam os filhos expostos ao acaso. Criar um filho hoje em dia não é fácil porque o mundo oferece aí infinitas possibilidades. Sim. A maioria dos pais eles optam por pegar um celular, entregar na mão do filho e procurar fazer os seus afazeres. Como eu falei antes aqui, eu não tenho uma verdade absoluta a respeito disso. É um ponto de vista e uma experiência vivida ao longo desses 5 anos e pouco no Conselho Tutelar. Sim. Mas o que a gente percebe é que o ser humano não foi projetado para ser educado por um aparelho, por uma máquina. Essa formação ainda é arcaica. O ser humano necessariamente precisa da presença do pai. A Bíblia fala com relação a criar a criança. A Bíblia fala assim, ensine o menino no caminho que deve andar. Esse "no" nos explica muitas coisas. Ensinar o menino o caminho que deve andar é simplesmente dar uma orientação, falar assim, olha, segue por aqui, pronto. Mas esse "no" traz para nós aqui uma obrigatoriedade de pegar na mão e conduzir, e não mandar ir. Verdade. E não mandar ir. Então, a pouca experiência como pai, a minha filha tem 12 anos, então 12 anos de experiência é praticamente nada, né? Tenho muito para aprender. O que eu aprendi é que você não tem que ensinar o caminho, você tem que conduzir a sua filha no caminho. Como assim, Marcos? Eu acho que os meus exemplos falam muito. Sim.
Eu acho que o bom caráter fala muito. Eu acho que as minhas ações objetivas, elas falam até mais do que as minhas ações, do que as minhas expressões externadas a elas. Externada a ela. Quando eu falo para a Júlia, Júlia, você não pode fazer tal coisa, e ao mesmo tempo ela me ver praticando aquilo que eu condenei que ela fizesse, eu estou bugando a mente dela. Mas espera aí, eu não posso, mas você pode? É aquela história que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aí não tem como, né, Marquinhos? Você entendeu? Meu pai tem uma frase que falava assim, casa de pai, escola de filho. Sim. Assim, eu mesmo, assim, graças a Deus, sou muito grato a Deus, Marcão, pelo pai que Deus me deu, pela mãe que Deus me deu, porque assim, eu nunca vi, cara, eu nunca vi meu pai e minha mãe discutindo, eu nunca vi meu pai dentro de casa alterando a voz minha mãe, nunca vi, né, e assim, eu não sei ao certo assim, como é que foi a sua criação, mas a minha criação, eu lembro que eu recebi muito amor e carinho dos meus pais, eu tenho essa boa lembrança dentro daquilo que eles puderam, né, porque também o meu pai trabalhava bastante, Sim. minha mãe também. Eu via minha mãe, o que eu lembro mais é final de semana, porque ela trabalhava de manhã, de tarde e de noite estudava. Então, essa correria total. Mas eu falo que meu pai foi pai, meu Marcos. Sim, não, E seus pais... soube dar amor, mas também foi homem, Marcos. Eu falo assim, epa, meu filho, isso aqui não. Corrigia. Corrigia. Ô Marquinhos, quem era eu, se ele estivesse conversando aqui, Marquinhos, com um amigo dele, quem era eu para chegar e passar aqui no meio? Não. Se eu estivesse conversando, eu tinha que passar por trás. Né? Eu lembro que eu era obrigado a todo mundo que era mais velho que eu a dar benção. Benção. Os avós, benção, avô, benção, aqui ó, tio, tia, entendeu? E são valores que eu guardo para mim, isso, até hoje. Né? E algo que eu também busco passar pro meu filho. Todo dia, quando acorda, vai ser para dar benção e vice-versa. E é bíblico. A gente tem relatos bíblicos de irmãos que disputavam a bênção do pai, ou seja, a bênção dos mais velhos, dos patriarcas, elas têm um peso grandioso para as nossas vidas e de muito valor. Sim, sim. De muito valor. Guilherme, talvez não de maneira falada, mas de maneira implícita na criação que eu tive, uma coisa que eu sempre aprendi com os meus pais foi o seguinte, que eu nunca deveria fazer nada que eu sentiria vergonha de contar, de relatar. Isso é na posse da mesa diretora, agora há pouco em Jordânia, eu tive a oportunidade de fazer um pequeno discurso e eu falei sobre isso. Sim. Eu tenho isso hoje como um princípio que eu aprendi dentro da minha casa. Aquilo que me causa vergonha, aquilo que me causa, de alguma forma, um temor de contar, eu não posso fazer. Show. Forte. Eu tento passar isso aí para a Júlia. Júlia, aquilo que você vai se envergonhar de relatar para mim, de relatar para sua mãe, de relatar para seu avô, de relatar para alguém que você esteja sob os cuidados, não faça. Não faça. Porque com certeza aquilo não vai ser o certo. Sim. Forte. E aí eu vejo assim que às vezes os pais de hoje, né, tendem a querer receber o amor do filho. Sim. Né? Aí acaba não dando limite. Sim. E acaba perdendo o amor e o filho. Tem um psicólogo pernambucano que fala sobre isso. A gente já conversou com isso. Ele fala, quem não impõe, quem não exige o respeito, jamais terá amor. Jamais terá amor. Você só consegue obter amor se antes do amor você tiver respeito. Ou seja, o respeito, ele vem antes do amor. Sim. Não tem como você amar o que você não respeita. É verdade. Você tem que antes respeitar para depois poder amar. Não tem como você amar alguém que não é referência para você. Tem não. Tem que ser referência, tem que ter respeito. Tem não. E se tinha uma coisa assim que eu sempre tive com os meus pais, graças a Deus, nunca... Sim. Eu não me lembro, cara, de ter respondido eles na vida. Não me lembro. E até hoje, assim, quando eu vejo qualquer pessoa respondendo os pais, cara, aquilo me ferve. Me ferve, cara. Eu saio de perto, Marquinhos. Eu não consigo ficar, porque, assim, pra mim é inadmissível um pai, uma mãe que deu a vida, cara, que se esforçou, porque eu sei que o pai e a mãe, eles são capazes de ficar sem ter o que comer para oferecer para o filho. Sim. Porque é mandamento. A Bíblia fala, honre os teus pais e os seus dias serão prolongados na terra. Então, o segredo de longevidade, e não é uma longevidade só cronológica, não. Porque há pessoas que passam muito tempo
na Terra e não viveram nada. Verdade, verdade. E há pessoas que têm até uma breve passagem na Terra e tem uma vida que parece que viveu uma eternidade. Sim, sim. Ou seja, Verdade. para que os seus dias sejam longos em todos os aspectos, você tem que, antes de tudo, honrar pai e mãe. É um mandamento que vem como princípio para nós. Princípios esses que hoje vêm se perdendo na sociedade atual, mas nós, remanescentes, temos a obrigação de trazer esses princípios para dentro das nossas casas. Sim. Eu faço questão. Sim, sim, sim. Não, isso é importante demais. Eu sempre busco compartilhar isso aí, né? Sim. A Bíblia ali, ela é cheia de princípios que eu falo assim, Marcos, que, por exemplo, um celular, um computador, ele veio com um manual. Sim. Né? Aí, se você quiser saber utilizar todas as funções desse celular ou desse aparelho, vai ler o manual. Na realidade, a Bíblia ela traz resposta, Gui, e isso aqui a gente já consegue abranger a nossa conversa novamente para outros campos. Sim. Ela traz resposta para todas as questões da vida. Quando a gente analisa um relacionamento lá fora, olha, eu não gosto muito de andar com fulano, porque fulano sempre me induz a fazer coisas que eu não quero. Sim. Ou seja, a Bíblia vai lá e te fala que você não deve andar com pessoas que te corrompem. Ou seja, as más companhias corrompem os bons costumes. É uma máxima que todo mundo já ouviu por aí. Sim, sim. Aí eu falo, cara, eu não dou jeito com o Guilherme. Daí eu tento uma parceria com o Guilherme aqui, mas não tem jeito mesmo de dar certo. Sempre que a gente começa um projeto, a gente briga pra caramba. A Bíblia vai falar assim, como poderão andar dois juntos se ambos não estão de acordo? Você entende? A Bíblia traz respostas até para a ciência. A Bíblia traz respostas para a questão do matrimônio. A Bíblia traz respostas para a política. Nossa, voltando cara, aqui para a minha área, sim. A Bíblia fala que quando o povo tem um governante justo, o povo se alegra. Mas quando o governante é ruim, o povo sofre. Forte. O povo sofre. E é essa percepção que o povo tem que ter. Tem uma passagem quando a gente lê as Lamentações de Jeremias. Jeremias, quando nasceu, quem reinava sobre Israel era Manassés. Sim. Um rei completamente perverso, que de todas as formas maltratava o povo daquela época. Manassés morre, é sucedido por Josias. O que acontece? Jeremias vai trabalhar de alguma forma no governo do país, ele de alguma forma ajuda, de alguma forma não, ele contribuiu muito para uma nova constituinte, para estabelecer novamente o monoteísmo, a adoração voltada só para o único Deus de Israel. Ele muda ali a Constituição de Israel, o rei era bom, ele percebe que as leis agora são boas, a legislação, de alguma maneira, contribuía para o bem-estar da população, e ele faz uma observação que aquilo ali, no início, me fez refletir. O rei é justo, as leis são boas, o país é próspero, e o povo não mudou de vida. Como assim, né? Mas não tem lógica. Não tem lógica. A própria Bíblia fala que quando o rei é justo, que o povo se alegra, o povo sofre quando o governante é injusto. Nas suas próprias lamentações, de maneira implícita, ele nos leva a entender que quando a mudança, a transformação não parte daqui, do coração, você pode tentar fazer o que for preciso fazer, que você não vai provocar mudança no meio do povo. A mudança tem que partir do coração do povo e não do governante para o povo. Essa é a visão que eu tento passar na minha cidade para as pessoas que têm oportunidade de conversar. Assim, não adianta você tentar colocar a culpa no governante X, não adianta você tentar colocar no governante... Se você não mudar seu modo de pensar, se você não mudar seu pensamento, você não vai conseguir obter resultado. Você precisa mudar sua forma de pensar. Você precisa agir diferente. Espera aí. Como assim, Marcos? Olha, eu vou só sentar e questionar que votei em fulano e que fulano não está fazendo aquilo que eu, de alguma maneira, preciso. Mas você já fez o que para tentar fazer fulano mudar de ponto de vista? Você já saiu da sua inércia? Se você, de alguma maneira, já exerceu esse poder que você tem, que a Constituição brasileira fala que nós brasileiros temos. A Constituição fala assim, que o poder, ele emana, ele flui do povo e vai ser exercido por meio de um representante legal. É a Constituição brasileira que fala isso, a Carta Maior do Brasil. Sim. Mas a Constituição não fala que você perde o poder, não.
A lei fala que esse poder que você tem, que outorga a alguém, é seu. Ele vai ser exercido por meio de um representante legal, mas não deixa de ser seu o poder, não. Ótimo. Eu acho que nós perdemos a dimensão do poder que temos. Sim, sim. Na maioria das vezes que a gente enfrenta situações complicadas é porque nós não sabemos o poder que temos. E a Bíblia traz resposta para isso. Verdade. Tem uma passagem bíblica também, né? Fala da Bíblia, que é o manual da vida. Sim. Né? Tem uma passagem que está escrito lá em Romanos, se eu não me engano, acho que é 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Essa é uma passagem que me marca muito, Marcos, porque, olha só, o ser humano só consegue acessar o perfeito de Deus se ele renovar a mente. Sim. E é algo que, cara, renovação ela tem que acontecer de tempos em tempos, assim como acontece a estação. Sim. E é muito desafiador, eu acredito, a gente renovar certos pensamentos que nós defendemos a vida toda. Certas convicções que a gente guardou no nosso né, coração, as pseudo-verdades que nós estamos falando aqui, que não tem uma verdade absoluta, mas que o ser humano ele quer imputar como verdade. E aquilo que ele tem como verdade, na verdade, está atrapalhando ele de acessar o novo. Né? Por exemplo, quantos casamentos não têm sido desfeitos porque um cônjuge ainda está pensando com a mentalidade antiga? No próprio Mateus, o Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, 10, não dá para se colocar um vinho novo num odre velho. Sim. Voltando à mensagem de domingo novamente. Sim, forte, que é uma mensagem muito forte mesmo. Não se coloca um vinho novo num odre velho. Ou seja, você quer buscar a mudança. Você almeja que essa mudança aconteça na sua vida. Você almeja que essa mudança aconteça no seu setor de trabalho. Mas você não quer mudar. Você quer que a mudança venha, mas você quer ficar na sua zona de conforto. Ou seja, para ter vinho novo, é preciso ter odre novo. Sim. O receptáculo também tem que ser renovado. Se o receptáculo não for renovado, não dá para se receber o vinho novo. É tanto que o texto, quando ele continua, ele fala, se você colocar um remendo novo em uma roupa velha, o que vai acontecer é que o remendo que você colocou vai permanecer, mas o tecido vai rasgar em um buraco maior ainda. Ou seja, você vai aumentar a rotura. Você vai aumentar a rotura. Você aumenta o problema quando você quer mudança para a sua vida, mas você não muda de vida. É forte, é. Você quer mudança na sua casa, você quer que os seus filhos sejam obedientes, mas você não procura ter uma vida disciplinada. Você quer que no seu trabalho as coisas deem resultado, mas você não sai da sua zona de conforto e começa a pensar fora da caixinha o que você pode fazer para poder mudar de vida. Esse é o grande problema. Nós queremos permanecer na inércia, nós queremos permanecer na nossa zona de conforto e queremos que as coisas aconteçam ao nosso redor. Forte. Albert Einstein, ele tem uma frase que fala assim, ó, louco é aquele que quer ter resultados diferentes tendo as mesmas ações. Eu gosto dessa frase de Einstein. Não, ele pensava, mesmo em uma época tão distante, e que a gente acredita que não tinha conhecimento, porque o conhecimento não é pelo século que você está vivendo, é a maneira com que você se dedica a buscar. Mesmo naquela época, ele entendeu que a Einstein, voltando mais uma vez aqui, parafraseando ele, a mente que se abre ao conhecimento, ela jamais será a mesma. Ela vai se expandir. Ela vai se expandir. Se daqui a 20 anos a gente continuar com as mesmas condutas e não buscar conhecimento, nós vamos continuar sendo essas pedras, colocando, a grosso modo, as bestas quadradas, como diria minha avó. O que a gente tem que fazer é sair da zona de conforto, é procurar ser um odre novo para receber um vinho novo também. Porque senão o único vinho que vai poder estar dentro do seu odre vai ser aquele vinho antigo. Forte. Tem um pensamento atual mesmo, que eu acredito que é um pensamento que mais prejudica o ser humano, que é o pensamento de vítima. É o vitimismo, né? A culpa do que está acontecendo com ela sempre está em um terceiro. Ela é como se
na casa dela não existisse espelho para que ela pudesse olhar para si mesma. Não, a culpa sempre está no outro. Sempre está no outro. A mudança tem que partir do outro, porque é o outro, é o outro. E psicologicamente falando, é até confortável para a mente. Sim. Porque afinal de contas eu não preciso mudar, né, Marcos? Porque é o outro, então, já que o problema que eu vivo, a consequência dele é porque o outro faz, isso quer dizer que é o outro que tem que mudar. Sim. Eu tenho que continuar da mesma forma. É aquela história, né, que a Bíblia fala, eu tenho que me preocupar com aquele pequeno cisco que está no olho dele, ele tem que tirar o cisco. Mas a trave que é bom tirar do meu, eu não quero, né? A trave continua aqui, mas tira o cisco do seu olho. Sim. E é muito fácil, cara. Eu falo o seguinte, que essa questão de mudança de mente, né? É fácil demais nós aprendermos com quem vai nos ensinar algo que a gente concorda. Sim. Com algo parecido com o que a gente acredita. Mas quando confronta, aí que eu quero ver. Né? A pessoa está aberta a esse tipo de conhecimento. Tem um assunto que nós tratamos, não sei, talvez, né, você vai ficar à vontade para falar, se sim ou não, você pode ficar à vontade, talvez quer que pula, mas que foi com relação a... que a Bíblia fala para a mulher ser submissa ao homem. Ah, tá. Né? Entendi. E aí, como que você percebe, e também para o pessoal também que está aí, né, enxergar esse ponto, que é um ponto, às vezes, um pouco polêmico pela complexidade de entendimento. Né? Porque quem for pegar a Bíblia e ler ao pé da letra, talvez não vai ter essa compreensão profunda do que seria submissão, né? Sim, sim. Então, é uma experiência que eu tive, uma forma de pensar diferente a partir das aulas de Direito de Família. Sim. Porque até então, o meu pensamento era exatamente igual ao pensamento do meu pai, exatamente igual ao pensamento da maioria das pessoas que eu congregava, a maioria do pensamento das pessoas da minha cidade. Sim. O que acontece? Quando a gente lê a Bíblia, e lá tem um manual lá que vem trazer obrigações, imputações de responsabilidade para a mulher e para o homem. A nossa sociedade ainda é completamente patriarcal. Sim. E a gente sabe disso. As pessoas costumavam ler: vós, mulheres, sejais submissas a vossos maridos. Sim. Esse termo submissão é o que mais chamava a nossa atenção. Sim. Ou seja, é que ainda nos colocava em um pedestal, em uma posição de dominação. De dominação. Quando eu olhava para minha filha e eu pensava de alguma forma, como que eu vou tentar explicar, externar, ensinar isso aí para ela? Porque ela precisa aprender a se tornar esposa um dia. As pessoas não nascem maridos, não nascem esposas. Verdade. Eles aprendem a se tornar na convivência. Só que é muito mais prático quando você já tem uma certa noção e você entra num relacionamento já sabendo o que você pode e o que não pode, do que quando você entra totalmente perdido. Sim. E eu procurei estudar sobre isso. Quando você chega na parte final do texto, Guilherme, o texto termina assim, ó: sujeitando-vos uns aos outros. Em algumas traduções fala submetendo-vos uns aos outros. Eu fui perceber que a Bíblia coloca os dois no pé de igualdade. Aí alguém que está nos ouvindo fala assim: Marcos está falando aqui que as mulheres não devem ser submissas aos maridos? Cara, vai muito além da nossa interpretação. Não dá para entender se você ficar no raso, você tem que aprofundar um pouquinho mais. Show. Quando nós falamos sobre casamento, o que é casamento? Casamento é um negócio civil. Aí as pessoas vão criticar: vai falar que o casamento não tem as características que a Bíblia fala. Não, eu não estou falando disso, eu estou falando do casamento em si, daquele documento que você assina lá no cartório. É um negócio civil. Sim. E ponto. Sim. A lei fala que o contrato, sendo o casamento um contrato, um negócio civil, o contrato faz lei entre as partes. Existem regras dentro do casamento que são válidas tanto para o homem quanto para a mulher. Sim. O homem pode bater na mulher? Não. A mulher pode bater no homem? Não. O homem pode, de alguma forma, aprisionar a mulher? Não. A mulher pode fazer isso com o homem? Também não. O homem pode trair, cometer os ilícitos sexuais dentro do casamento? Não. A mulher pode? Também não. Então você percebe, Guilherme, que as mesmas regras dentro do casamento que são válidas para o homem são válidas para a mulher? Verdade. Então essa submissão, quando você aprofunda um pouquinho mais, você entende que a submissão não é de uma pessoa para a outra pessoa. Essa submissão
é submeter às regras do matrimônio. Logicamente, Valéria vai se submeter às regras do casamento, do negócio civil que você praticou com ela, da mesma forma que você também vai submeter a essas regras. Sim, sim, verdade. Aí você vai tentar, não, Max está falando aqui que a função da mulher é a mesma dentro do casamento. Não, longe de mim, não estou falando isso aqui. Sim, Lógico, o homem sim. tem responsabilidades dentro do casamento e a mulher tem. Sim. E outrora essas responsabilidades são invertidas. Quantas Sim, famílias sim. aí não tem as mulheres que saem para trabalhar fora e os homens ficam em casa cuidando dos filhos? Sim, sim. Seja por um momento que ele ficou desempregado, ou seja porque os dois concordaram a ser dessa forma. Verdade. Só que por mais que é uma coisa hoje muito bem resolvida, falo para mim, dentro do meu casamento, para você também, conhecendo vocês, mas para muitas pessoas isso ainda não é bem resolvido. Foi quando criaram aí a Lei Maria da Penha, e se você pegar o artigo 7º da Lei Maria da Penha, vão trazer lá no seu rol algumas violências que as mulheres sofrem e que os homens serão penalizados se porventura praticarem, acreditarem que elas são submissas e que eles mandam e elas obedecem. E não é bem assim. Hoje a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência patrimonial, a violência física, a violência sexual, entre outras aqui que não vou falar todas. Mas a Lei Maria da Penha vem trazer esse equilíbrio nessa sociedade patriarcal. Eu, sendo pai de menina, eu tenho a obrigação de aprender um pouquinho mais para explicar isso para ela. Assim, olha, Júlia, as coisas funcionam assim, assado. Sim. Ah, mas a minha mãe pensa assim. Sim, eu também pensava assim. Mas como nós falamos, né? Einstein disse que a mente que se abre ao conhecimento, ela jamais será a mesma, ela vai se expandir. Ela vai se expandir. Nós precisamos pensar diferente. Abrindo um parênteses dessa fala sua, Marcos, tem uma frase que fala assim: libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado 10.000, se eles soubessem que eram escravos. Sim. Né? Então, essa questão que eu falo o seguinte, que a pessoa tem que estar aberta, cara, para experimentar. Sim. Né? É igual eu falar assim, igual, vamos supor que Júlia está aqui. Eu falo assim, Júlia, aquela água lá é muito mais gostosa que essa. Aí Júlia pega e olha e fala assim, não, mas eu acredito que não. É a mesma cor. É a mesma cor, tô vendo que tá no mesmo copo, possivelmente pode ter vindo do mesmo recipiente. Eu não concordo, não. Mesma coisa. Eu tenho certeza que não é. Não, mas pelo menos experimenta. Ah, não, mas eu tenho certeza que ela não precisa. Ou seja, não se abriu. E talvez se ela se prontificasse a experimentar, cara, que não vai gastar nada, não perde nada com isso, ela experimenta. Nossa, Guilherme, realmente tem alguma coisa nessa água que faz a água ser mais suave, mais leve ao paladar. E quando a gente vai estudar, sabe o que é, Marcos? O pH. O pH ideal. Diferente desse aqui. Nós colocamos um produto ali. Então, o ser humano, eu acredito que ele tem que se manter, né, cara, aberto a isso. Igual nesse caso aí, que é o novo conhecimento que você está falando, né? Nós precisamos ter a mente aberta a receber conhecimento. É como se nós fôssemos comparar, vamos usar uma analogia aqui. Sim. Até mesmo as promessas de Deus para nós. Às vezes Deus te promete algo, Guilherme, e você olha o seu entorno, você olha o que a maioria das pessoas estão fazendo, estão praticando. Sim. Imagina que você tenha uma terra, essa terra você vive da agricultura, tem outras pessoas, seus vizinhos, da mesma forma. Sim. Passando por um período longo de seca, aí a gente entra no reino espiritual um pouquinho. Sim, sim. Deus vai e te promete que vai te abençoar aquele ano ali com uma boa lavoura. Sim. Aí você olha para a circunstância, você não vê ninguém plantando. Você não vê ninguém se importando em arar a terra, em cuidar da terra, em revirar a terra para poder preparar para quando a chuva vier você lançar a semente. Sim. Se você não abrir a sua mente a receber a proposta nova de Deus para a sua vida, você vai ser apenas mais um. Sim. A chuva virá e você não estará pronto. Mas tem uma história que eu acho bacana, magnífica, é que alguém recebeu essa ordem um dia, ele olhou e ninguém estava fazendo. Ele falou assim, não, mas eu recebi uma ordem para fazer. Ele foi lá, mesmo no sol quente, abriu a mente dele para isso. Show. No sol quente, arou a terra, revirou a terra, deixou a terra pronta. E todo mundo falava, tá maluco, vai plantar, arar essa terra para quê? Num sol escaldante desse aí? O que vai acontecer? Você vai plantar o quê? Quando a chuva veio, apenas a dele estava pronta para ser plantada. Ou seja, ele abriu a mente, ele pensou fora da caixinha. Sim, mas isso é forte mesmo. E quando você estava falando lá com relação ao
questão da igualdade, né? É Sim. lógico que tem o homem e a mulher têm funções Responsabilidades diferentes, diferentes. né? E tal, mas eles são iguais ali dentro. Cara, isso é tão forte porque a partir do momento que se casa, se o homem tiver, e o casal, enfim, tiver algum bem, ele não consegue vender essa mulher da cidade de forma alguma. Então, se ele realmente fosse, né, até perante a lei, maior e superior, ele não precisava dar autorização dela. Esse pensamento é arcaico, já se tornou obsoleto em acreditar que o homem é maior e a mulher é menor. Isso não é verdade. Ah, mas fulano pensa assim, não tem problema. Marcos, sabe o que eu falo? Eu falo, cara, de verdade. Eu falo que as mulheres são até um pouco mais inteligentes que o homem, cara. Ela tem uma percepção, uma astúcia, a astúcia da mulher, cara, é bem maior. maior do que bem homem, maior, cara. Bem maior. Enquanto você está indo, ela já está voltando. Ela já está voltando. O pensamento funciona muito mais. Cláudio Duarte costuma dizer que a cabeça da mulher, Josué Gonçalves fala que é um emaranhado de fios. Você não consegue tomar uma água e abrir a gaveta. A mulher toma água, ela escreve uma carta, ela manda uma mensagem, ela fala no telefone. Se você for fazer duas coisas ao mesmo tempo, você se embaralha. A cabeça da mulher foi projetada para fazer muito mais que o homem. Porém, ela foi aprisionada, ela foi colocada num receptáculo onde colocava em uma posição menor. Sim. Até a própria Bíblia, quando você pega no Novo Testamento, você pega lá 1 Timóteo 2,12, ou é 2 Timóteo 2,12, fala assim, ó, não permito que a mulher ensine, nem que use de autoridade. Você entende? A própria Bíblia está falando isso. Ah, Marcos, mas eu posso colocar isso aí no contexto atual? Depende. Se sua mente estiver aberta e preparada para isso aí, você coloca. Se não, você fica no seu mundinho. Sim. Lá em casa, eu ensino, tanto para minha esposa quanto para minha filha, que nós somos iguais. Sim. Eu tenho responsabilidades, obrigações diferentes. Sim. Da mesma forma, ela também tem obrigações e responsabilidades diferentes de mim. Não quer dizer que as minhas atribuições são superiores às dela. Sim. O que eu faço não me coloca acima dela, não. Sim, sim. Pelo contrário, o que ela faz complementa aquilo que eu estou fazendo. Sim. E eu acredito que a vida, cara, ia ser muito mais leve se todo ser humano olhasse para as pessoas, para o seu próximo, enfim, em geral, dessa forma. E até falando mais um pouco a fundo. Se eu não me engano, não sei se foi Jesus ou se foi o apóstolo Paulo, você pode, após eu falar, você pode falar aí, que ele diz o seguinte, para a gente olhar o nosso irmão como maior do que a gente. Sim. Olha só, enquanto você vai ver o diabo, ou enfim, tentando nos impulsionar a falar que nós somos os bons, que eu sou bom, que eu sou grande, eu que faço acontecer, que isso, que aquilo, Jesus está nos chamando a atenção para a humildade, né, Marcos? Sim. Considerai-vos uns aos outros maiores. Jesus, ele, quando estava pregando, nos seus sermões, ele falou que aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, ele automaticamente cumpre todo o rol da lei. Tempos depois, analisando Paulo, aquilo que Jesus havia falado, quando ele escreveu uma carta aos Gálatas, ele falou o seguinte, aquele que ama o seu próximo como a ti mesmo, ele cumpre toda a lei. Não tem como, Guilherme, você amar o próximo da mesma forma que você se ama se você não colocar Deus acima de todas as coisas. Você só consegue se colocar no lugar do próximo se, antes de tudo, você tiver um coração transformado por Deus. E se você colocar Deus como num pedestal na sua vida. Se você amar Deus, você vai amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, por isso que Paulo fala, já está implícito aí nesse mandamento. Quem ama o seu próximo na mesma proporção que se ama, automaticamente ele ama a Deus sobre todas as coisas e ele cumpre toda a lei. Porque a lei foi criada para quê? A lei foi criada quando você vai lá no cerne, no início, e você vai analisar o contrato social, daqueles contratualistas pensadores lá, John Locke, Rousseau, Max Weber. Sim. Você percebe que lá no contrato social, a lei foi criada para trazer segurança para a própria humanidade. Ou seja, o homem vivia num completo estado de natureza e o homem entendeu que no estado de natureza sempre alguém ganhava e alguém perdia. Sempre alguém ia estar vulnerável. Se você tinha esse celular e eu olhava para esse celular e falava, eu quero aquele celular de Guilherme. Se eu tivesse uma força física, uma astúcia maior que a sua, eu ia lá e tomava. Sim. As leis foram criadas para colocar limite nas minhas ações. Sim.
acabou com o estado de natureza. Ou seja, o ser humano passou a viver agrupado em sociedade, regido por uma legislação, por um fator limitador. Sim. Ou seja, uma característica da lei é proteger e, ao mesmo tempo, punir, né? Mas, de qualquer forma, totalmente voltada para proteção. E, na questão espiritual, é para voltar a adoração unicamente para um Deus. Por isso que Paulo fala que aquele que ama seu próximo, ele não vai cometer um mal contra seu próximo. Se você não comete um mal contra seu próximo, por quê? Porque você tem princípios que você extraiu de onde? Da Bíblia, da palavra de Deus. Se você não procura passar a perna, vamos colocar grosso modo aqui, Sim. Se você não procura passar aquela pessoa para trás, se você não procura fazer o mal contra aquela pessoa, é porque você tem no seu coração um princípio maior que foi dado por Deus. Sim. Então, automaticamente você já cumpre a lei. Sim. Você já cumpre. É forte, cara. E assim, tem gente que não acredita em Deus, que Deus existe, né? Tem gente que não acredita no que a Bíblia, Sim. né, o que está escrito ali na Bíblia. E se você é uma dessas pessoas, eu te respeito, né? Isso não te faz menor do que eu e nem maior, Sim. né? Independentemente daquilo que você acredita ou de qualquer religião que você segue, ou até mesmo se você for ateu, né? Agora sim, dentro daquilo que a gente acredita e enxerga, que independentemente se eu acredito ou não que o Japão existe, ele existe. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Tá lá. Eu posso tentar acreditar ou não, eu posso falar o que for. E quando a gente vai olhar para a vida como um todo, existem princípios, Marcos, que está ali contém ali na Bíblia, que quando são acionados, cara, automaticamente ele executa, né? Uhum. É igual como se fosse ali, você tá no banheiro, você termina de fazer o seu xixi ali, aperta o botão, você vai descer água. Então, quando a gente fala em questão de amar o próximo, de cumprir esses princípios, né? Lá na Bíblia tem várias promessas também que o ser humano ele passa a colher por estar cumprindo esses princípios. Como também existem consequências que não é que eu não acredito em um Deus punitivo. Eu acredito, mas não sei se você compartilha dessa ideia ou não. Mas eu acredito muito que tem leis aqui na Terra. Até um Terra. certo tempo, um ponto. Sim. Que tem leis aqui, Marcos, que, por exemplo, eu falo, tudo aquilo que você plantar, isso você também colherá. Né? Não sei como é que você vê essa questão, compartilha um pouco da sua visão a respeito desse ponto aí. Vamos falar primeiro da existência de Deus. Sim. Como você também, eu respeito quem pensa diferente de mim. Sim. Até porque o princípio do pensamento, o princípio filosófico do pensamento é esse. Se você não respeita uma opinião contrária à sua, você não cabe numa discussão. Sim. Vai ser sempre a sua verdade, não um diálogo. Show. Na questão da existência, quando eu afirmo que Deus existe, eu estou condicionando Deus a um tempo. Sim. Porque existir pressupõe que teve início, Show. tem um meio isso é forte. E terá um fim. Ou seja, eu vou condicionar Deus a uma cronologia. Sim. A questão do existir. No início aqui eu falei que eu não acredito em um Deus que existe. Eu acredito em um Deus que é. É forte, é verdade. Isso é apenas questão sim. De semântica e, ao mesmo tempo, desperta uma ambiguidade também diferente na interpretação, né? E assim, Marcos, traz uma certa profundidade no entendimento, cara. Porque, na verdade, é isso mesmo que você falou, cara. Forte. Traz essa ambiguidade. Tem pessoas que interpretam de uma forma, tem pessoas que interpretam de outra. Não quer dizer que eu sou dono da verdade, nem que também estou errado. Na questão do Deus punitivo, como assim você coloca, obviamente eu entendi o seu raciocínio. Sim. Quando você fala que você não acredita em um Deus punitivo, que vai lá e coloca uma arma na cabeça, logicamente na questão da liberdade, eu também penso parecido com você. Sim. Na questão do livre-arbítrio, nós pensamos exatamente igual. Só que eu acredito em um Deus que é amor, porém que também é fogo consumidor. E isso você também acredita. Você também acredita. Quando você analisa a situação de Sodoma e Gomorra, não foi o diabo que mandou fogo para Sodoma e Gomorra, não, meu amigo. Foi Deus que torrou aquele povo todinho. É isso mesmo. Foi Deus. Então,
Israel, Sim, quando o pessoal também se levantou contra Moisés lá, que ele abriu o isso. chão e o chão engoliu. Engoliu as pessoas. Nós não podemos ver Deus com esse Sim, estereótipo de que é um velhinho branco, bonzinho e que, logicamente, Deus é amor. sim, Mas sim. a própria palavra de Deus diz que ele é amor, mas também é fogo que É, consome. também é justiça Ela mesmo é fogo que aqui. consome, sim, ela é justiça. E essa questão de justiça, ela traz aí uma ambiguidade também na interpretação. Outro Sim, dia nós conversamos sobre isso. Aí fala assim, mas as pessoas vivem falando aí que Deus é amor, mas está permitindo que fulano sofreu. Logicamente, o sofrimento aí abre aí um outro leque para uma discussão ampla. sim. Mas voltando a essa questão da justiça, nem tudo que é justiça para você é justiça para mim. Se eu perguntar para o Guilherme, o que é justiça para você? Cara, porque a justiça. Aí eu vou falar, aí eu vou buscar contar uma história para Isso. tentar exemplificar o que seria a Sim. justiça. Então, nem sempre justiça para você é justiça para mim. Sim, A visão de Deus sobre Deus é essa. Deus nunca vai ser para você aquilo que é para mim, nem vai ser para mim aquilo que é para você. sim. Você imagina aí. A justiça é trazer o equilíbrio. Beleza, bacana. Justiça é trazer o equilíbrio. Como assim? Se alguém cometeu um homicídio, essa pessoa vai ser penalizada. Ela vai passar pelo devido processo legal, dando a ela a ampla defesa e o contraditório, observando todos os princípios dentro do processo dela, e depois que ela for processada, que ocorreu o trânsito e julgado, ela vai ser condenada e vai passar um período lá pagando pelo erro dela. Beleza. Essa pessoa, depois de pagar pelo seu erro, ela vai ser reinserida na sociedade. Sim. Mas para a mãe que perdeu o filho, que nunca mais verá aquele filho novamente, depois que saber que aquele cara lá vai passar alguns anos na cadeia e que ele vai ser reinserido na sociedade, para essa mãe aconteceu justiça? Tudo indica que não. Você entende que justiça nem sempre para um é a mesma coisa que é para você e para mim? Sim, São coisas diferentes, são pontos de vista diferentes, desperta ambiguidade na interpretação. sim, sim. Eu gosto muito assim de. Cara, eu gosto muito de conversar, porque eu até compartilhei com você esse pensamento, né? Porque a Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Sim, Né? é um fato. É um fato. Ele habita dentro do coração, né? Ou seja, dentro de mim, dentro de Marcos, dentro de você que está aí do outro lado. Isso quer dizer o seguinte: quando eu me abro e me permito ter uma conversa sincera com você, ou seja, uma troca de experiência e troca de ideia, cara, vai ter coisa de Deus que você vai falar que vai completar Sim. aquilo que faltava em mim. Por isso que eu acredito que o mandamento é amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então é como se o fato de você amar o seu próximo é como se você também, de um certo ponto, estivesse amando a Deus. Sim. O Uma fato coisa está condicionada à está outra. condicionado à outra. E aí, quando você senta com as pessoas para conversar, para discutir ideias, é a melhor coisa porque a gente aprende mais. Sim. Né? Agora, as pessoas que são resistentes e que tentam impor as suas pseudo-verdades, normalmente são pessoas que são difíceis de conviver. Com isso, ela afasta pessoas e com isso, consequentemente, ela também está afastando Deus da vida dela, cara. O conceito de igreja, o conceito basilar de igreja foi praticamente isso aí. Porque para que a igreja? Certa feita alguém perguntou para um sábio se seria possível ser salvo sem frequentar uma igreja. Seja ela católica, metodista, Sim. batista, seja ubandista, espírita. Eu não estou aqui trazendo denominação para a nossa conversa. Sim, sim, sim. Ele respondeu uma outra pergunta. Você acha que é possível atravessar o oceano em um pequeno barco à vela? É forte. É forte. A pessoa falou, não, lá no oceano vai ter tempestades, vai ter ondas gigantes, eu vou enfrentar tubarões, eu vou enfrentar as grandes feras marítimas. Eu acho que não é possível, não. O sábio falou para ele, não, é possível. Alguém já atravessou. É a mesma coisa da igreja. É possível, sim, ser salvo sem frequentar a igreja. Só que é aquela história. Você está disposto a arriscar a sua vida, que é o seu bem precioso maior, em um barco à vela, nesse mar da vida? Se é muito mais confortável eu estar rodeado de pessoas que vão me dar força,
que vão, de alguma maneira, me proteger, pessoas que vão me ensinar, incentivar a prosseguir. É muito mais confortável estar dentro da igreja do que fora da igreja. Sim. Não quer dizer que a igreja vai me trazer salvação, não. A igreja não traz salvação para ninguém. Mas a igreja te proporciona estar dentro de um coletivo ali que vai, de alguma forma, suprir as necessidades que você terá para poder prosseguir na caminhada da vida. O objetivo da igreja é esse. Falando sobre isso aí, existe uma necessidade de todo ser humano. Sim. Né? E uma delas, que todo ser humano tem, é o sentimento de pertencer a um grupo. Sim. Ele tem essa necessidade. O ser humano ele pode até tentar negar isso dentro dele, tentar sufocar, mas o ser humano tem isso, né? E quando a gente vai estudar, Marcos, com relação a mudar comportamento, ou seja, quando o ser humano ele quer transicionar de comportamentos e hábitos ruins para hábitos bons, para comportamentos bons, comportamentos que vai levar ele a chegar onde que ele quer. Então, por exemplo, vamos supor que você está querendo inserir um hábito de ler livros, né? Que eu acredito que é um dos melhores hábitos. Sim, a leitura. Né? Aí, beleza. Se você começar a conviver com pessoas que têm esse hábito, conviver mesmo, passa o dia, você enxerga elas lendo e tal, cara, você vai ver, você vai começar a ser impelido a ler e vai ser algo muito mais natural, muito mais espontâneo, entendeu? E isso foi comprovado, Marcos, cientificamente. Ou seja, quando eu estou envolvido com pessoas que acreditam na mesma coisa que eu acredito, professam a mesma fé, tudo indica, cientificamente falando, que eu vou conseguir me manter naquela estrada, vou conseguir vencer mais conflitos, mais embates e vou me manter persistente naquele caminho. E se eu estiver só, tudo indica que eu vou sucumbir. Sim, vai perecer. Freud é o pai da psicanálise e uma vez ele afirmou, o ser humano é produto do meio. Ou seja, você é a média daquelas pessoas que te rodeiam. Sim, sim. Logicamente é importante, cada um vai se identificar com pessoas diferentes, talvez as pessoas que você se identificam estar perto sejam diferentes das que eu me identifico estar perto, sim, sim. Mas de alguma forma nós seremos influenciados e também influenciaremos essas pessoas que nos rodeiam. É isso aí. O ser humano ele não foi projetado para ficar só, ele foi projetado para viver na companhia, tanto que Deus não criou só Adão para ficar sozinho no Jardim do Éden, não. Sim, sim. Ele logo em seguida ele criou uma Eva para Adão. Sim. O que a gente tem que ter o cuidado é que mesmo sabendo que o ser humano ele precisa dessa companhia, ele precisa viver em grupo, ele precisa estar vivendo no meio de outras pessoas, o que a gente vai chamar de civilização, as pessoas que a gente traz para perto de nós, as pessoas que a gente procura trazer para perto das nossas vidas, tem que ser pessoas que irão de alguma maneira nos influenciar para o bem. Ter pessoas que vão te puxar para o abismo, isso não é uma coisa boa. Isso não é uma coisa boa. Eu sempre gostei de ler, só que por um período eu meio que fiquei relaxado, sabe? Sim. Eu fiquei relaxado e não estava quase lendo, envolvia nas questões da vida, porque por mais que as pessoas falam assim, olha, o político não faz nada, o vereador não faz nada, só quem teve a experiência de viver lá dentro sabe como é árduo o trabalho. O que você não pode, é estar externando aquilo que você faz lá no oculto. Porque na maioria das vezes, o seu trabalho consiste, de alguma maneira, estar ligado à vida de outra pessoa. Sim, Quando você externa o que você fez, você acaba expondo a vida de outrem. Então Sim. isso não é legal. Você acaba tendo que sucumbir esse sentimento aí, quando as pessoas falam, o vereador, o político não faz nada. Você faz. Quem trabalha a sério, quem leva a sério, assim como eu, que acordo de manhã e já focado naquilo que eu tenho que fazer no dia a dia, que vou para meu gabinete, que atendo várias pessoas, que faço questão de estar perto, faço questão de dar resultado e dar retorno para aquilo que me faz. Sim. Uma pergunta. Você gosta disso que faz? Você ama? Eu adoro aquilo que eu faço. Eu sou apaixonado por isso que eu faço. Eu acho que eu não escolhi estar no meio político, colocando dessa forma assim, não escolhi entre aspas, né? Sim, porque eu me encontrei no meio político. Não foi uma coisa que, eu vou... O que você quer ser na vida? Vereador? Não. Eu fui conduzido para isso. Como se tivesse um imã te para política. E você havia uma força motriz. Ser puxado também. Havia uma força motriz que me impulsionava aí para isso. Eu cheguei lá, não foi porque assim, eu quero ser político e pronto. Não foi assim. As coisas foram acontecendo.
eu fui me preparando intelectualmente para isso e uma coisa foi puxando outra coisa. Sim. Da mesma forma que um abismo puxa um outro abismo, as coisas boas atraem coisas boas também, Sim. né? Quando você procura conhecimento, quando você procura se preparar, quando você procura ter essa estabilidade intelectual naquilo que você pretende fazer, as coisas acabam se atraindo, né? São os polos que vão se atrair. Sim. Mas, enfim, o que eu extraio de tudo isso? Por mais que nós vivemos em sociedade, nós precisamos estar inseridos dentro de uma igreja em si, nós temos sempre que procurar estar rodeados de pessoas boas, que nos impulsionam a fazer coisas boas. Ah, Marcos, quer dizer então que eu estou isento de ter pessoas ruins perto de mim se eu pensar... Não, você não vai estar isento. A igreja não é um local de pessoas santas. A igreja é um hospital para curar vidas. A Bíblia fala que você é luz do mundo. A Bíblia fala que você é sal. Sim. Você tem a obrigação de modificar a vida de alguém. Você que tem essa obrigação. Você não pode se deixar ser modificado quando se tratar de questões ruins, a não ser que essa modificação seja para melhor. Sim. Aí sim. Mas quando você se deparar com alguém que você acredita não ser tão bom, não ser uma pessoa ideal para estar do seu lado, tenta de alguma maneira influenciá-la. Tenta de alguma maneira levar Deus para a vida dela, levar princípios que você aprendeu da palavra de Deus para a vida dessa pessoa. Ao invés de deixar se ser conduzido, buscar conduzir aquela pessoa. Conduzir. Né? Show de bola. Ô Marcos, acredito que nesse papo aqui deu para a gente extrair demais aqui algumas pérolas preciosas. E se deixar aqui, a gente passa horas e horas e horas e horas conversando, porque conversar com você, para mim, é muito bom. Eu sempre aprendo muito quando eu converso com você, reforço, eu saio muito mais animado, na verdade, tanto na questão emocional para lidar com as questões da vida, mas também com mais sede de conhecimento. Né? Quando eu converso com você, é como se você colocasse literalmente sal na minha boca que me desse mais sede. Que eu acredito que uma das coisas que Deus fala vai ser o sal da terra, é despertar sede nas pessoas por conhecimento e por Deus. E é algo que eu sinto quando eu troco ideia com você, quando eu converso, cara. A recíproca aqui é verdadeira, viu, gente? Quando eu saí de Jordânia para vir para cá, para Blumenau, para Santa Catarina, eu já estava naquela expectativa. Vou chegar lá e vou bater um papo com o Guilherme, que já fazia tempo que a gente não conversava. Para quem não sabe, o Guilherme é meu concunhado, nós somos casados com duas irmãs. Sim. A gente está inserido na mesma família, mas nem sempre a gente tem essa oportunidade de estar próximo. Infelizmente, a vida nos conduz por caminhos aí que distancia, né, Gui? Sim. Mas o prazer, cara, é todo meu. A satisfação. Sim. Essa sensação que você está falando aí é a sensação que eu tenho. Todas as vezes que eu sento para conversar com você, é como se eu saísse dali de perto um pouquinho mais sábio. Um pouquinho mais sábio. Você desperta isso aí em mim também. Ah, show, show. E qual que seria, assim, a última, até então, né, que eu acredito que ainda nós vamos ter mais tempo, a gente conversar e trocar mais ideia, mas uma mensagem, a última mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal que está nos assistindo? Cara, eu volto a falar da questão da sabedoria. Nós não somos donos da verdade, nós estamos longe disso aí. O que a gente é curioso, né? Mas o que eu aprendo da palavra de Deus é que eu preciso, todos os dias, procurar conhecer a palavra de Deus para me tornar um ser humano melhor. A Bíblia diz que Cristo é a verdade que liberta. Ou seja, quando eu procuro conhecer a Deus, automaticamente eu me torno livre. Livre do quê? Livre do pecado, livre da ganância, livre de mim mesmo. Porque eu acho que a maior prisão que nós podemos enfrentar é aquela prisão de nós mesmos. Forte. O conselho que eu dou e a mensagem que eu deixo é que nós precisamos a cada dia conhecer a Deus. A Bíblia fala assim, é necessário conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Só assim o homem consegue ser pleno. Show, show, show. Ótimo, ótimo, ótimo. E assim, o último ponto também que eu queria compartilhar, linkando isso aí que você falou, Marcos, tem uma passagem também que é algo que eu sempre busco reforçar dentro do meu coração, Marcos. Que fala assim, aquele que quer ter vida lá no céu, tem que perder essa vida aqui na terra. Aquele que quiser ter a vida aqui na terra, vai acabar por consequência também, perdendo a vida no céu. Eu não acredito, né? Quando eu falo eu não acredito, não quer dizer que seja. Porque
tanta coisa que eu tinha certas convicções que foi mudando, né? Então, possa ser que mude. Mas quando a Bíblia fala em termos de morrer para essa vida aqui, Marcos, eu não acredito que seja morrer em termos de a gente experimentar certos prazeres, ou comer uma boa comida, tomar uma boa água, bater um bom papo, rir, brincar. Quem gosta de jogar bola, jogar uma bola. Eu não acredito que seja morrer para esse tipo de coisa. Eu acredito que seja morrer para o ego. Sim. Morrer para o egoísmo, para as suas próprias vontades, criar as coisas no seu tempo, na sua hora, do seu jeito. Eu acredito que seja essa morte. Então, quando o homem passa a morrer, aí sim ele encontra a vida. Quando o ser humano ele passa a morrer para si mesmo, a desapegar, igual a gente estava conversando aquele dia, na mesma intensidade que você desejar esse copo, tem que ser a mesma intensidade que você está desapegado dele. Na mesma intensidade que você deseja o copo, que você se empenha por ele, que você trabalha por ele, você também não tem apego algum a ele. Como assim, Gui? Cara, isso aqui não pode interferir na sua felicidade interna. É algo que vai ser muito bom, é algo que vai te trazer um prazer muito grande, mas não pode influenciar aqui dentro, cara. Porque, afinal de contas, é ao contrário. Inclusive, Marx tem até um livro que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E lá tem um escritor chama Showako, e ele fala que, cientificamente falando, primeiro você é feliz e depois você encontra o sucesso. Sim. Não tem como você ter, não é ter sucesso para ser feliz, você é feliz e por consequência você se torna uma pessoa muito mais produtiva, muito mais realizadora. Então essa é a minha mensagem para você final, né? Morra para que você viva. Marcos, muito obrigado, cara. Foi bom demais esse bate-papo. O prazer é todo meu. Se a gente fosse continuar aqui, a gente falaria aqui até... Porque cada coisa que fala, cada gancho já quando você falou a respeito disso, já me veio à mente aqui, já Friedrich Nietzsche, e já... É bom a gente encerrar, porque senão a gente vai passar a noite toda aqui. Mas, pessoal, ó, muito obrigado por estar aí junto com a gente aí. Valeu, gente. Obrigado pela atenção. E até uma próxima, tá bom? Até mais. Valeu, até mais. Show, show. Pô, você tem mais de hora esse negócio? Tem mais de 1h30. Será que sim, Marquinhos?